Agora, nesse tópico 6, nós vamos fazer o estudo de ligações em cátions, radicais, ânions e falar um pouco também sobre momentos de polo das moléculas. A ligação no cátion metila. O cátion metila, né, que está aqui CH3+, é um átomo de carbono que ele não tem o octeto completo. Nessa carga positiva aqui é a carga formal dele, que nós já falamos em aulas anteriores. Então, ele passa a ter um orbital p vazio, né, já que ele é deficiente em elétrons, porque ele não tem o octeto completo. Ele está formando apenas 3 ligações, então tem apenas 3 pares de elétrons ao redor dele. E esses 3 pares de elétrons, que formam as ligações sigmas, carbono e hidrogênio, estão mais afastadas possível uma das outras para evitar repulsão. Portanto, essa ligação carbono e hidrogênio está para trás, essa para frente e essa no plano. Sendo esse ângulo, então, de 120 graus, esse carbono, então, apresenta uma hibridação agora do tipo sp2, como nós podemos ver aqui nesses modelos de bola, vareta, indicando, então, que essas ligações têm um ângulo aproximado de 120 graus entre elas e a geometria trigonal plana. Já o mapa potencial eletrostático do cátion metila, ele é azulado, indicando que tem uma baixa densidade eletrônica no carbono, já que ele tem uma carga positiva e está deficiente de elétrons. Já no radical metila, a diferença do radical metila para o cátion metila, que nós acabamos de ver, é que esse orbital π agora, ele não está vazio, ele tem um elétron aqui. E toda vez que você tiver um elétron desemparelhado, né, que não está formando um par, ele vai ser chamado de radical, que geralmente é uma espécie bastante reativa. Então, radical é quando você tem um átomo que tem um número ímpar de elétrons, né? Porque você tem um par aqui, outro aqui, outro aqui. Então, você tem um total de 6 elétrons, mas esses 7. Está faltando um para esse carbono ficar com o octeto completo e ficar estável. Da mesma forma, a geometria desse carbono radical é trigonal plana, e, portanto, ele é um I do sp2, como mostra novamente esse modelo de bola com vareta aqui. E o mapa de potencial eletrostático agora não está azulado, porque ele não tem carga positiva, né? Ele está neutro aqui, ele não tem carga nem positiva nem negativa. A carga formal dele é 0, e ele está esverdeado porque está indicando que ele é apolar, né? Que ele não tem nem uma alta densidade elétrica, nem uma baixa densidade de elétrons. Já no ânion metila, o carbono agora é chamado de carbânio, ele tem um par de elétrons sobrando nele, tá? Então agora a geometria dele ficou diferente, porque o arranjo desse ânion metila é um arranjo tetraédrico, e a geometria dele é semelhante à de uma molécula de amônia. Então, nesse caso, devido ao arranjo ser tetraédrico, esse ângulo aqui é de aproximadamente 105,5. Não é exatamente 109 graus e meio, como a molécula de metano, porque esse par de elétrons aqui não ligante, ele é mais volumoso e faz com que essas ligações se aproximem um pouco. Então, essas ligações aqui, o ângulo entre elas é aproximadamente 107. Mas, de qualquer forma, está mais próximo de 109 graus e meio. Portanto, esse carbono agora, quando ele tem carga negativa, porque a carga formal dele é -1, né? Ele tem um par de elétrons sobrando, ele não está deficiente em elétrons, tá certo? Só que está faltando uma ligação nele aqui para que ele fique neutro, e ele tem uma carga formal negativa, porque ao redor dele você tem 2 elétrons, mas de cada ligação você considera apenas um, né? Seria 5, e o carbono original ele tem 4 elétrons na camada de valência, então ele tem um elétron a mais aqui do que ele deveria ter se fosse no estado fundamental. Então, esse carbono ele agora é um I do sp3, porque o arranjo dele é tetraédrico. A geometria aqui é piramidal, igual acontece na molécula de amônia, tá? A geometria é piramidal, mas o arranjo é tetraédrico. Então, aqui mostra essa geometria piramidal, e agora você tem um mapa de potencial eletrostático, mostrando uma região de alta densidade eletrônica devido ao par de elétrons não ligantes, tá? Então, essa é a estrutura do ânion metila. Então, o ânion, quando é um carbono com carga negativa,
a hibridação dele é sp3. Agora, se for um radical ou um cátion, ele vai ser um híbrido sp2. Agora a gente vai falar um pouquinho também da ligação na água. A molécula de água está aqui desenhada. Ela é uma molécula angular, como nós já sabemos. Aqui está mostrando as duas ligações sigmas, de uma ligação do oxigênio com hidrogênio para frente, outra para trás. E o oxigênio tem dois pares de elétrons não ligantes. O arranjo espacial da água também é tetraédrico, só que a geometria é angular. O arranjo é tetraédrico se nós considerarmos que esse par de elétrons como se fosse uma ligação, e esse também como se fosse uma ligação, eles estariam direcionados para os vértices de um tetraedro regular, como eu já tinha falado na aula anterior. E esse ângulo aqui, ele não é 109 graus e meio, como ocorre na molécula de metano, é 104 graus e meio, por causa desses pares de elétrons aqui não ligantes, que eles ocupam mais espaço, empurrando as ligações mais próximas uma das outras. Então, portanto, na molécula de água, o ângulo entre a de ligação é 104 graus e meio, um pouco distante dos 109 graus e meio, devido aos pares de elétrons não ligantes. De qualquer forma, a molécula tem uma geometria angular, molécula de água, né? E o mapa de potencial eletrostático prova que a molécula de água é uma molécula polar. A região onde está o oxigênio tem uma alta densidade eletrônica, já que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, essas ligações oxigênio com hidrogênio estão mais próximas do oxigênio do que do hidrogênio, gerando carga negativa sobre o oxigênio e carga positiva onde estão os hidrogênios. Então, onde estão os hidrogênios, a densidade eletrônica é menor, e onde está o oxigênio, a densidade eletrônica é maior, gerando polos na molécula de água, e, portanto, a molécula de água ela é polar. Então, o ângulo de ligação em uma molécula indica quais orbitais são usados na formação da ligação. A molécula de água, o oxigênio, né, ele tem uma distribuição eletrônica, ele tem 8 elétrons, né, no seu estado fundamental. A distribuição eletrônica dele seria 1s2, 2s2 e 2p4. Quando você distribui os elétrons, você tem, então, da última camada, você tem 2s2 e 2p4, você passa a ter 2 elétrons emparelhados. Por isso que o oxigênio sempre vai ter que formar 2 ligações covalentes. Ele pode formar 3 ligações, como a gente vai ver em alguns casos, por exemplo, no íon H3O+, sim, ele pode. Mas lá tem a ver com a doação de um par de elétrons não ligantes da água para se ligar no íon H+, no próton. Né? A gente vai explicar isso depois. Mas o oxigênio em uma molécula neutra, né, ele vai formar 2 ligações. Ou vai ser 2 ligações simples, como nós estamos vendo no exemplo da água, ou o oxigênio também pode formar uma ligação dupla. Mas, de qualquer forma, no oxigênio também acontece a hibridação. Não porque um elétron vai ser promovido de um orbital para outro que está vazio, que isso não acontece aqui. Apenas o orbital do subnível S vai se fundir aos 3 orbitais P, formando 4 orbitais sp3 idênticos. 2 desses orbitais sp3, eles não podem formar ligação porque eles já estão com elétrons emparelhados aqui. Apenas 2 orbitais sp3 é que podem formar ligações. Então, essa hibridação acontece apenas a nível de energia. Esse orbital tem menos energia do que esses 3p, só que quando eles formam um híbrido, eles passam a ter a mesma energia. Aqui sobe um pouquinho e aqui desce um pouquinho, até que os 4 orbitais ficam degenerados de mesma energia. Então, apenas esses 2 aqui é que podem formar as ligações no átomo de oxigênio, porque tem elétrons emparelhados. Então, toda vez que você encontrar um átomo de oxigênio formando 2 ligações simples, ele é um híbrido sp3. Quando o oxigênio formar uma ligação dupla, né, ele vai ter uma ligação sigma e outra pi, aí ele vai ser um híbrido sp2, porque para formar uma ligação pi, ele precisa ter um orbital p sem sofrer hibridação, tá? Então, só reforçando aqui para vocês. O oxigênio sempre apresenta hibridação também. Se o oxigênio forma 2 ligações simples, ele é um híbrido sp3. Se o oxigênio forma uma ligação dupla, ele é um híbrido sp2. Agora, falar da molécula de amônia e do íon amônio. A molécula de amônia, como eu falei anteriormente,
o ânion, o carbânio, né, o ânion metila, que nós mostramos no slide anterior, ele tem uma geometria semelhante àqui da amônia. A amônia, o nitrogênio, tem 5 elétrons, né, na última camada, ele precisa formar 3 ligações, como forma aqui. E tem um par de elétrons não ligantes. Novamente, o arranjo é tetraédrico, né? Se a gente considerar esse par de elétrons como se fosse uma ligação, então essas 3 ligações se direcionam para os vértices de um tetraedro, enquanto esse par de elétrons não ligantes também se direciona para um dos vértices do tetraedro regular, ou como nós falamos na molécula de metano. Então, o arranjo é tetraédrico, mas a geometria é piramidal, que na geometria nós consideramos apenas as ligações sigmas que ocorrem entre o nitrogênio e o hidrogênio. Esse ângulo de uma geometria, de um arranjo tetraédrico que nós vimos da molécula de metano, é de 109 graus e meio. Aqui esse ângulo está um pouco menor devido à existência desse par de elétrons não ligantes que empurra um pouco essas ligações sigmas aqui para próximas uma das outras. Então o ângulo diminui um pouco para 107,3 graus, mas está próximo lá dos 109 graus e meio. Então aqui o arranjo é tetraédrico, mas a geometria é piramidal. Se o arranjo é tetraédrico, esse nitrogênio aqui, ele tem uma hibridação sp3. Aqui mostra então o modelo de vareta e bola, essa geometria piramidal do nitrogênio, da amônia, e aqui o mapa de potencial eletrostático, uma região que tem uma alta densidade eletrônica onde está o nitrogênio, porque o nitrogênio também é mais eletronegativo do que os hidrogênios, então essa ligação está mais próxima do nitrogênio, essa mais próxima do nitrogênio, essa mais próxima do nitrogênio, o que gera uma carga parcial negativa sobre o nitrogênio e cargas parciais positivas sobre os hidrogênios, gerando então uma molécula polar, com uma região com alta densidade eletrônica e uma região com baixa densidade eletrônica, onde se encontram os hidrogênios. Então agora é o seguinte, o nitrogênio também sofre hibridação, sempre. Toda vez que você vê um nitrogênio formando apenas ligações simples, como no caso da amônia, ele é um híbrido sp3. Se o nitrogênio formar uma ligação dupla e uma simples, ele vai ser um híbrido sp2. E se o nitrogênio formar uma ligação tripla, ele vai ser um híbrido sp, como nós vamos ver depois no resumo desta aula. Já a molécula do íon, o íon amônio, a diferença dele para a amônia é que esse par de elétrons não ligantes que existia na amônia, ele se ligou a um próton H+. Aí acabou gerando uma carga formal positiva sobre o nitrogênio, tá? Porque ele formou essa ligação aqui, usando um par de elétrons não ligantes nele, com o íon H+. Então, o íon amônia NH4+. Agora você percebe que o ângulo de ligação é 109 graus e meio, porque a geometria agora do íon amônio é tetraédrica, semelhante à da molécula de metano. Né? A diferença aqui vai estar que o nitrogênio é um átomo de tamanho diferente do que o carbono, é um átomo um pouco maior, então o comprimento dessas ligações aqui também vão ser diferentes do que na ligação da molécula de metano. Mas o ângulo é de 109 graus e meio, porque aqui o arranjo é tetraédrico e a geometria também é tetraédrica, e as ligações se distanciam o máximo uma das outras por 109 graus e meio, que é o ângulo delas. Aqui tem um modelo de vareta bola também, mostrando essa geometria tetraédrica do íon amônio. E aqui nós temos o mapa de potencial eletrostático azulado, devido à presença dessa carga positiva no nitrogênio, dizendo que ali tem uma baixa densidade eletrônica. Já ligações em haletos de hidrogênio, aqui inicialmente representada por ácido fluorídrico ou fluoreto de hidrogênio, você tem uma ligação, então, polar. O átomo de flúor ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Nós temos o exemplo de modelo em bola, o flúor é um átomo maior do que o hidrogênio, e aqui nós temos o mapa de potencial eletrostático, que traduz isso que eu acabei de falar, onde o flúor é o átomo mais eletronegativo, possui a maior densidade eletrônica, e o hidrogênio, por ser um átomo menos eletronegativo, tem uma menor densidade eletrônica, ficando com essa coloração, então, azulada. Então, essa molécula é polar. Ela tem um lado positivo e o outro negativo.
E a ligação que está ocorrendo aqui está sendo entre o orbital S do hidrogênio com o orbital P do flúor, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma ligação entre o orbital S com o sp3 de um tamanho, né? E uma outra ligação entre o orbital S de um hidrogênio com outro orbital sp3, que é um orbital maior, porque aqui é um orbital sp3 híbrido que está no segundo período. Quando passa para o terceiro período, o raio aumenta, portanto, o tamanho do orbital vai aumentar também, né? Lembrando que o orbital é a região do espaço onde é mais provável se encontrar o elétron. Então, se o átomo aumenta de tamanho, aumenta o volume do orbital, porque aumenta a região do espaço onde você pode encontrar o elétron. E aí, comparativamente com a ligação dos aletos de hidrogênio, do HF, HCl, HBr e HI, a diferença que nós temos aqui é no raio, né? Além da eletronegatividade também, que o flúor é mais eletronegativo do que o cloro, que é mais eletronegativo que o bromo, que é mais eletronegativo que o iodo. Mas essa tabela 1.6, ela quer mostrar o comprimento da ligação entre o hidrogênio e o halogênio e a energia necessária para quebrar essa ligação, né? Ou o valor da energia da ligação. Então, como o flúor tem um raio menor do que o cloro, o comprimento da ligação entre hidrogênio e flúor é menor do que o comprimento da ligação entre hidrogênio e cloro. Como desses quatro aqui, o iodo é o que apresenta o maior raio, o comprimento da ligação entre hidrogênio e iodo é o maior. Você percebe o seguinte, que quanto maior o comprimento da ligação, menor é a energia da ligação. Ou seja, se a ligação fica muito grande, os elétrons estão sendo compartilhados não com tanta eficiência, com tanta força. Então, você precisaria de uma energia menor para quebrar essa ligação aqui. Já quando você tem um raio menor do halogênio, que no caso é o flúor, o comprimento de ligação hidrogênio e flúor ele é menor, então você precisa de uma energia maior para quebrar essa ligação, aqui analisando em quilocaloria por mol, né? Aqui em kJ por mol, basta você multiplicar por 4,18 esse valor aqui de quilocalorias para passar para quilojoule. Então, o que você percebe nesse slide é que entre hidrogênio e halogênio, todas essas ligações elas são ligações polares, já que os halogênios são sempre mais eletronegativos do que o hidrogênio. Então, todos vão ter um mapa de potencial eletrostático parecido com este. Com o flúor, a região fica mais avermelhada porque ele é mais eletronegativo, né, do que o cloro, do que o bromo, do que o iodo. Tá certo? De qualquer forma, a ligação entre hidrogênio e iodo ela é maior, tem maior comprimento, porque o raio do iodo é maior do que o raio do bromo, que é um raio maior do que o cloro, que tem um raio maior do que o flúor. E quanto maior o comprimento da ligação, menor é a energia necessária para romper essa ligação, que é a energia de ligação que nós falamos. Agora nós vamos fazer um resumo do que nós falamos sobre hibridação de orbitais, comprimento de ligação, força de ligação e ângulos de ligação. Então, uma ligação π ela é mais fraca do que uma ligação sigma, né? Porque uma ligação π é apenas uma nuvem de elétrons, enquanto uma ligação sigma ocorre com interpenetração dos orbitais, né? Há um contato físico entre os orbitais para formar a ligação sigma, enquanto a π é apenas uma nuvem de elétrons. Quanto maior a densidade eletrônica na região de superposição dos orbitais, mais forte a ligação. É o que nós acabamos de ver na tabela anterior. Aquela ligação entre o hidrogênio e flúor ela é menor. Então ali vai ter uma maior densidade eletrônica, porque onde os elétrons estão sendo compartilhados, a região é menor. Quando você vai lá para o outro extremo daquela tabela, hidrogênio e iodo, ligação do HI, o comprimento da ligação é muito maior, mas também está sendo compartilhado apenas 2 elétrons ali. Então, se a região é maior e só tem 2 elétrons lá também, lá a densidade eletrônica vai ser menor. Então, a densidade eletrônica é menor quando o comprimento da ligação ela é maior. Então, quanto maior a densidade eletrônica, então isso vai ocorrer para ligações menores. Na região de sobreposição dos orbitais, mais forte a ligação, que é o que nós vimos na tabela anterior. Quanto maior o caráter S
menor e mais forte a ligação. O que tem a ver com esse caráter S? Vamos fazer a comparação do carbono. O carbono pode ter um híbrido sp3, sp2 e sp. Aonde tem o maior caráter S? No sp. No sp, nós temos um S e um P, então seria 50% S e 50% P. Ali tem o maior caráter S. Já no sp3, é onde tem o menor caráter S, porque é um S com 3P. Então, o caráter S ali seria apenas de 25%, já que os outros três seria P e o P 75%. Tá certo? Então, quanto maior o caráter S, menor e mais forte a ligação. É verdade. Nós vimos pelos valores, quando comparamos a molécula de etano, eteno e etino, na aula anterior, que quando a ligação era simples entre carbonos, o comprimento dela era maior. Quando a ligação era tripla entre carbonos, o comprimento dela era menor. Então, a ligação tripla tem maior caráter S, portanto, ela é menor. E quanto menor for a ligação, mais forte vai ser essa ligação, né? Mais difícil de ser rompida. Quanto maior o caráter S, maior é o ângulo de ligação. Verdade, novamente. Quem tem maior caráter S? É o híbrido sp. Um carbono que é um híbrido sp, o ângulo de ligação dele é de 180 graus. Já o menor caráter S é o sp3, e o ângulo de ligação dele é 109 graus e meio, que seria um ângulo menor. Então, quanto maior o caráter S, maior é o ângulo de ligação. E aqui mostra algumas moléculas para a gente fazer aquele pequeno exercício para saber qual é o tipo de hibridação de cada átomo. Então, toda vez que o carbono fizer apenas ligações simples, ele é um híbrido sp3. Toda vez que o nitrogênio fizer apenas ligações simples, ele é um híbrido sp3. Se o carbono forma uma dupla e duas simples, ele é um híbrido sp2. Se o nitrogênio forma uma dupla e uma simples, ele é um híbrido sp2. Se o carbono forma uma tripla e uma simples, ele é um híbrido sp. Se o nitrogênio forma uma ligação tripla, ele é um híbrido sp. Se o oxigênio forma duas ligações simples, ele é um híbrido sp2. Já se o oxigênio forma uma dupla, ele é um híbrido sp2. E esse carbono forma numa dupla e duas simples, ele é um híbrido sp2. E na molécula de dióxido de carbono, você tem um carbono formando duas duplas ao mesmo tempo. Então, ele é um híbrido sp. E o oxigênio formando uma dupla, ele é um híbrido sp2. Já nessa tabela 1.7, novamente fazendo aquela revisão do que nós estudamos na aula anterior e nessa aula. Então, na molécula de etano, você só tem carbono formando ligações simples, ele é sp3. Na molécula de etano, você tem uma dupla e duas simples, sp2. E no etino, você tem uma ligação tripla e uma simples, um híbrido sp. Quanto maior o caráter S, que acontece no etino, maior é o ângulo. E quanto maior o caráter S, menor é a ligação, como está mostrando aqui. E se a ligação é menor, é mais difícil de quebrá-la. Você precisa dessa energia aqui para quebrar essa ligação. Foi o que foi falado a um slide anterior, né? Mostrando então as características aqui dessas ligações entre essas moléculas. Tá certo? Então aqui mostra um resumo de todos os valores que nós falamos ao longo da aula anterior e desta aula. Agora, para finalizar essa aula, nós vamos falar um pouquinho de momento de polo de moléculas. Né? Nós já havíamos falado para vocês, toda vez que eu tiver uma molécula que só tem carbono e hidrogênio, essa molécula vai ser apolar. Né? Agora, para outras moléculas, o que nós podemos fazer para verificar se ela é polar ou apolar é verificar o momento de dipolo total da molécula, resultante da molécula. Se esse momento de dipolo for igual a zero, é porque a molécula é apolar. E se ele for diferente de zero, é porque a molécula vai ser polar. Então, a soma vetorial da magnitude e direção do momento de dipolo da ligação individual determina o momento de dipolo total da molécula. Então, nós temos exemplo aqui de duas moléculas apolares. Do dióxido de carbono, que tem uma geometria linear, e aqui nós temos uma ligação covalente polar. Carbono dupla com oxigênio, carbono dupla com oxigênio. Mas a geometria é importante que é linear. Então, nós temos esse vetor indicando que o oxigênio é mais eletronegativo do carbono. Então, esses dois pares de elétrons compartilhados estão mais próximos do oxigênio do que do carbono. Né? Aqui acontece da mesma maneira. Esses dois pares de elétrons compartilhados estão mais próximos do oxigênio do que do carbono. Então, você tem um vetor para cá e para cá.
Como esses vetores vão em sentidos contrários, mas na mesma direção, eles se anulam. Portanto, o momento dipolar da molécula de dióxido de carbono é zero. Então, portanto, essa molécula é apolar. Já que no tetracloreto de carbono acontece da mesma maneira. O carbono é um hidro sp3, tem uma geometria tetraédrica. O cloro é mais eletronegativo do que o carbono, então tem esse vetor indicando isso em direção ao cloro. E aqui outro vetor para cá e para cá. Novamente, esse vetor anula o de baixo e esse anula este, fazendo com que o momento de dipolo total da molécula seja de zero. E a molécula, então, de tetracloreto de carbono também seria uma molécula apolar. Quando agora eu substituo nessa molécula de tetracloreto de carbono, eu substituo 3 átomos de cloro por 3 átomos de hidrogênio, eu passo a ter uma molécula de clorometano. Essa molécula de clorometano, ela já não tem um momento dipolar total igual a zero. É 1,87 dBi. E aí, ela é uma molécula polar. Tá? Por quê? Tudo bem, esse carbono é mais eletronegativo do que hidrogênio. Por isso esse vetor tem direção ao carbono. E esse também. E esse também. Esse vetor até anula esse. Só que esse vetor aqui, e esse, o cloro é mais eletronegativo do que o carbono, o vetor vai em direção ao cloro. Esse e esse não se anulam. Na verdade, eles se somam. Então, o que vai dar um momento dipolar resultante diferente de zero, portanto, a molécula é polar. No caso da água e da amônia, você pode analisar da mesma maneira. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, você tem um vetor para cá, outro vetor para cá. Aqui está mostrando também um vetor em direção ao par de elétrons no ligante, para cá e para cá. E aí, esse vetor e esse não se anulam, se somam, esse e esse também não se anulam, se somam. Portanto, a molécula de água, ela também não tem um momento dipolar resultante igual a zero, portanto, ela é polar. E a amônia é da mesma forma. O nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então os vetores estão em direção ao nitrogênio, e o vetor em direção ao par de elétrons não ligante. Né? Então, esse vetor e esse até podem se anular, mas este e este não se anulam, eles se somam. Portanto, a molécula de amônia é polar, porque o momento resultante é diferente de zero. Então, para a gente descobrir se moléculas são polares ou apolares, a gente teria que fazer esse exercício para verificar se os vetores, né, de cada ligação individual, eles, no total da molécula, vão se anular ou não. Mas na química orgânica, isso é bem mais fácil. Moléculas, como eu falei, que só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura, independente se formam ligação dupla, simples ou tripla, ou são moléculas de cadeias fechadas, elas são sempre moléculas apolares, certo? Porque a diferença de eletricidade entre o carbono e o hidrogênio é muito pequena também. Agora, quando aparece um halogênio, aí você tem que verificar se os vetores vão se anular ou não, tá? Mas se tiver um número igual ao de halogênio, por exemplo, a molécula de clorometano, seria substituir um hidrogênio aqui por um cloro. Se nesse lugar desse hidrogênio fosse um cloro, a molécula seria apolar, porque um vetor ia anular o outro. Então, quando aparece o cloro, um halogênio, aliás, né, não necessariamente o cloro, você tem que analisar para ver se os vetores anulam ou não. Mas quando acontece de aparecer oxigênio, nitrogênio na molécula, é porque a molécula pode ter duas regiões. Onde está o oxigênio e nitrogênio é sempre uma região polar da molécula orgânica. E aonde está a cadeia carbônica, só tem carbono e hidrogênio, é uma região sempre apolar. Então, se a molécula só tem carbono e hidrogênio, ela é um hidrocarboneto, ela é sempre apolar. Se aparece oxigênio ou nitrogênio na molécula, ela pode ter uma região polar, onde está o oxigênio ou o nitrogênio, uma região apolar, onde só tem carbono e hidrogênio. Caso apareça halogênios, você tem que verificar se os vetores anulam ou não, para saber se a molécula é polar ou não. Ou seja, na química orgânica, verificar se a molécula é polar ou apolar não é tão complicado assim e até bastante simples. Então a gente vai discutir isso, né, no próximo capítulo também, as propriedades físicas dos compostos, e vamos chamar a atenção para a polaridade das moléculas. Então até lá e terminamos essa aula aqui.